Rápidas mudanças, o surgimento da internet. A internet ou rede, como também é conhecida, é um sistema de redes de computadores interconectados de proporções mundiais, atingindo mais de 150 países, reunindo cerca de 300 milhões de computadores e de mais 400 milhões de usuários em computadores virtuais ou redes locais, que tem um escritório, por exemplo, que se conectam em provedores de acesso que se ligam nas redes regionais, que por sua vez se reúnem nas redes nacionais e internacionais. A informação pode viajar através de todas as redes e chegar ao seu destino em aparelhos chamados roteadores, instalados em diversos pontos da rede que se encarregam em determinar qual a rota mais adequada. A internet atual surgiu como uma rede idealizada em meados dos anos 60 como uma ferramenta de comunicação militar alternativa que resiste ao conflito nuclear mundial. Um grupo de programadores e engenheiros eletrônicos contratados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu o conceito de uma rede sem nenhum controle central, onde as mensagens poderiam ser divididas em pequenas partes que foram chamadas de pacotes. Assim, as informações seriam transmitidas com rapidez e flexibilidade e de tolerância a erros. Uma rede onde os computadores seriam apenas um ponto ou nó que, se impossibilitando de operar, não interrompia o fluxo de informação. Baseado nesse conceito de 1969, uma comunicação entre a Universidade da Califórnia e um centro de pesquisa de Stanford encontrou a operação do ARPANET, Advanced Research Project Network, que inicialmente interligado para computadores, posteriormente mais computadores que se juntaram a estes, pertencentes às outras universidades e centros de pesquisas com fins militares e indústrias bélicas. No início dos anos 80, o desenvolvimento da utilização do PCIP, transmissão de protocolo, Internet Protocol, protocolo para a troca de informações do ARPANET, possibilitou a conexão entre as redes diferentes, aumentando bastante a abrangência de rede. Em 1990, a ARPANET foi transformada para NSNet, National Science Foundation Network, se ligando às outras existentes, inclusive fora dos Estados Unidos, passando a interconectar os centros de pesquisa e universidades em todo o mundo. Esta formada de internet utilizada principalmente como ferramenta de troca de informações entre o meio acadêmico. Em 1995, devido ao grande aumento de usuários no início da década de 90, por motivos que veremos adiante, a internet foi transferida para a administração de instituições não governamentais que se engajarem, entre outras coisas, estabelecer padrões de infraestrutura e registrar domínios, etc. Estes exemplos destas instituições de internet sociais se baseadas nos Estados Unidos, mas atuando sobre o mundo como em todo do gestor de internet, com atuação restrita no nosso país. No Brasil, a iniciativa de sentido disponibiliza a internet do público em geral. Em 1995, a atuação do governo federal através do Ministério da Comunicação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido de implantar a infraestrutura necessária para definir parâmetros para a posterior operação de empresas privadas provedores de acesso ao usuário. Desde então, a internet do Brasil experimentou um crescimento espantoso, notadamente nos anos 97, 95 e 97, quando o número de usuários aumentou para 1000%, passando para 700 mil em janeiro de 1996 para 1 milhão de dezembro de 1997. Em janeiro de 2000, estimativas de 4,5 milhões de internautas, atualmente cerca de 10 milhões de brasileiros, podem acessar a rede nas suas residências. Se consideradas as pessoas que têm acesso com mais de seus locais de trabalho, a esse número sobre 15 milhões. Wide Web, a internet www ou Wide Web quer dizer algo bem como ter alcance mundial em inglês.
são sinônimos, embora frequentemente utilizamos esses termos como tal. Na realidade, www é o espaço que permite a troca de informações multimídia de texto, som, gráfico e vídeo. Através da estrutura da internet, é uma forma de utilização da rede, assim como o e-mail, o correio eletrônico, FTP, File Transfer Protocol, entre outros menos conhecidos atualmente. Desenvolvido do início da década de 1990, o cientista inglês Tim Berners-Lee, como o laboratório CERN, Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, na Suíça. Woodrow Webb nasceu na necessidade de compartilhar dados entre membros de diversos projetos de pesquisa em alimentos no CERN. Ela foi concebida por uma ferramenta de troca de informações mais amigáveis de interface somente o texto, então utilizado baseado no conceito de hipertexto que vemos adiante. Tim desenvolveu uma linguagem de programação chamada HTML, do hipertexto Microwave Language, que permitia que o usuário, utilizando um mouse e um software chamado Browser Navegador, desenvolvendo a capacidade com a finalidade de acessar diversas informações de modo não linear, indo ao documento que fosse do texto, ou imagem ou som, a outras ligações com ele, mesmo que estivesse esses computadores remotos. A primeira demonstração pública do www foi realizada de 1990 em maio de 1991 e foi implementada para a comunicação do CERN, percebendo o potencial da sua invenção, uma forma simples e eficiente de trocar e acessar diferentes tipos de dados entre computadores em redes diversas. Tim Berners manteve disponível para todos assim os primeiros browsers que foram desenvolvidos para os sistemas de operações como Windows, Apple, Macintosh. Foi imediatamente adotada pela comunidade da internet, sendo responsável, juntamente com a disseminação dos computadores pessoais, pelo grande crescimento da internet, verificando na década de 1990 o aumento de 50% de cada mês. A estrutura do hipertexto, um modo de organização do acesso das informações do característica web do hipertexto, operalizando através da linguagem de programação HTML e na web cada documento. Seja este texto da imagem do som, que pode conter vínculos e links que devem ser outros documentos que por sua vez conduzam a outros e assim por diante. Em uma estrutura hipertextual, o usuário tem o compromisso de seguir a ordem do começo ao meio e fim, traçar sua ordem particular, navegando através de documentos interligados. A primeira referência à estrutura hipertextual foi feita pelo matemático físico americano Vanderbush, um artigo de 1946 chamado Wise Way to Think. Neste artigo, Bush questionava a artificialidade dos modos dos métodos de organização de informação utilizados na comunidade científica baseada numa ordem puramente hierárquica. Segundo o autor, e deveria ser buscado um método inspirado de maneira como a mente humana funciona, ou seja, através de associações, pulando a informação através de referências não lineares. Bush idealizou um aparelho chamado MEMEX, que conteria uma enorme quantidade de documentos multimídia, texto, imagem, som, que permitirá que o usuário faça a conexão entre eles. À medida que utilizasse assim, cada vez mais um documento que fosse acessado seria também disponível sobre todos os outros que estivessem sido ligados a ele. O artigo de Bush foi uma revelação no mundo científico na época, evocando uma aplicação eletrônica nunca mais antes imaginada e inspirada para cientistas nas décadas depois de desenvolverem computadores pessoais da web. De certa forma, a junção entre estes pode ser considerada uma materialização do MEMEX. Embora tenha sido visto por Van Bush em 1945, esse hipertexto foi
cunhado, cunhado de 1964 pelo americano Ted Nelson, para se referir à consulta de documentos que foram não lineares do sistema informatizado. Nelson imaginou que um grande sistema de informação pudesse armazenar todos os documentos disponíveis, servindo também para a produção de novos documentos e comentários sobre os já existentes. Não haveria redundâncias e nada seria apagado. Os dados poderiam ser acessados de forma não linear, através de links duplos, ida e volta, sempre atualizados. Cada usuário faria sua própria rota de navegação dependendo da escolha dos links a serem consultados, e também não poderia ter problemas nos direitos autorais, já que todas as citações seriam feitas do remetente diretamente ao original.